Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Os Profs Podcast. Redundante ficou o podcast dos Profs Podcast. Aliás, Vamos começar de novo, é? Não, pode Não, deixar. pode deixar, não vai A cortar. gente corta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Os Profs Podcast. Agora sim. Estamos aqui hoje, eu, Felipe, vocês já conhecem, professora Carla e o nosso convidado muito mais especial, professor Orlando. Olá, Seja bom dia para bem-vindo. Seja bem-vindo, vocês. Orlando. Obrigado. Orlando, professor de matemática, professor da Rede Estadual de Ensino, formado em matemática na Universidade Federal de Alagoas, mestrando em matemática também pela Universidade Federal de Alagoas, 31 anos, Noivo. importante, sim. né, para as meninas Claro. não se iludam com essa beleza, é noivo, e agora aspirante a coordenador da Escola Estadual Josefa Cavalcante Suruagi, Boca da Mata. É isso, Orlando? É isso, exatamente Esqueci alguma isso. coisa? Não, tudo certo. Dá algo para acrescentar? Fique à vontade. Não sei o que dizer. Relaxa. Ele é um pouco nervoso, é Respira. normal. É normal. Ele disse que não gosta do celular olhando para ele. De certa É forma, eu normal. não gosto de falar muito, não, assim, a não ser sobre matemática, né? O assunto que ele domina e fala é matemática, mas hoje vai falar sobre trajetória, é o que motivou a gente a convidá-lo, a ser o primeiro convidado, belíssima história de vida dele, de trajetória, como a matemática escolheu ele, e através da matemática ele pôde ter uma vida melhor, dar uma vida melhor à família, ampliar os sonhos, as metas, os objetivos, através da matemática e Da escola pública, da né? escola pública, né? Perfeito. A gente vai dar uma continuidade com esse episódio do que a gente começou abordando no primeiro episódio. A gente falou sobre oportunidades e talento, sobre como você pode utilizar as oportunidades que aparecem na vida para que no decorrer da sua jornada você encontre o seu talento. Aí vocês viram no primeiro episódio como aconteceu comigo, como aconteceu com o Felipe, e hoje a gente vai abordar o mesmo tema, mas buscando entender como isso aconteceu com o Orlando. Como ele falou no início, como vocês perceberam, eu tô com vergonha, eu não sei falar. Aí já vem uma primeira pergunta, pelo menos na minha cabeça, né? Como é que uma pessoa se diz ter vergonha de falar e se tornou professor? Como é que uma pessoa que se diz ter vergonha de falar hoje é coordenador da escola onde ele estudou? Isso, interessante, Um ponto importante isso. relevante. Detalhe Então a importante. primeira pergunta que eu vou fazer para o Orlando é exatamente sobre isso. Como é que você se caracteriza professor com essa dificuldade de falar em público? De fato, eu tenho sim essa dificuldade, tá? Isso vem desde o ensino médio, do ensino fundamental, as apresentações dos trabalhos. Isso continuou durante o ensino médio e inclusive durante a faculdade ainda continua do mesmo jeito no mestrado. Total. Mas essa vontade de ser professor surgiu a partir do momento. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, tá? E eu vejo que essa profissão, de fato, você tem que gostar Tem que gostar de maneira tudo. geral, gostar de ajudar. E eu decidi ser professor, de fato, por gostar de ajudar Sim. e mostrar alguns frutos que eu fui fruto dessa escola, né? Então, Fruto da educação pública. fruto né? da educação pública. Então, de fato, o gostar de ajudar me tornou professor. Então, a sua motivação, seu norte foi: quero ajudar pessoas e vejo Exato. a educação como um caminho para fazer isso. Perfeito, é isso. Mas aí exatamente vem isso. a segunda pergunta. Por que a matemática? Você escolheu a matemática? Foi escolhido pela matemática? Como é que foi isso aí? Como aconteceu? Como eu falei, desde o ensino fundamental eu sempre gostei, assim, eu sempre tive uma identificação maior com ciências exatas, Sim. né? E em particular com a matemática, isso persistiu durante todo o ensino médio e de certa forma foi bem tranquilo em escolher uma disciplina, né? Já que eu de fato queria me tornar professor. Então foi, acho que, Buscou a uma identificação, escolha né? entre
acho que ela me escolheu e eu escolhi ela. Então, Uma escolha mútua. Foi um amor envolvido. Um amor né? envolvente. Mas então, Orlando, como eu já comentei com você, eu admiro muito a sua história e a sua trajetória. A gente tá falando já no estágio de vida em que você se tornou professor, em que você foi escolhido pela matemática, você escolheu a matemática. Só que antes de você chegar nesse momento, eu sei, pelo pouco que eu conheço da sua história, que você viveu uma outra etapa que não tinha nada a ver com a educação. sim. Eu sim. lembro de uma fase que você trabalhou em supermercado lá no distrito Periperi, Exato. que é onde ele mora, né? E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa trajetória antes da faculdade. O trabalhar no supermercado enquanto você estava estudando, como foi todo esse processo para você? Só pra situar o pessoal, a gente tá em Boca da Mata, Isso. ele é o interior do estado de Alagoas, e o Orlando nasceu e se criou em um povoado pertencente a Boca da Mata, Perfeito. certo? Então, é um povoado chamado Periperi, é um povoado pertencente ao interior de Boca da Mata. Exato. Isso é só apenas uma pequena correção. Eu não nasci no Periperi, por exemplo. Eu nasci em fazendas que pertenciam às usinas. Sim. Sim. Tá? Aí, com o acabamento dessas fazendas, a gente foi migrando de uma para outra até chegar no Periperi, que é de fato onde eu moro hoje. Tá? E durante todo o meu ensino médio, obviamente, a gente sempre tinha vontade de ganhar o nosso dinheiro, né? Isso é fato para qualquer um. Sim. Comprar as coisas que a gente gosta, ir para locais que de fato a gente gosta. E quando eu terminei o meu ensino médio aqui em 2008, eu sabia sem ter o que fazer. Isso que eu converso muito Meio com os meus desnorteado, alunos né? hoje, sem o norte. Aí como se fosse Deus colocando pessoas na sua vida. Foram aparecendo as pessoas que me indicaram IFAL de Satuba, o próprio Cefet, para continuar uma carreira de estudante, porque de fato eu gostava de estudar. Ainda hoje eu gosto, né? Porque professor nunca para de estudar. É verdade. E uma dessas pessoas me indicou o IFAL de Satuba e eu participei de um processo de seleção e fui estudar lá. Graças a Deus deu tudo certo, fui estudar lá em 2009 e continuando com essa mesma perspectiva, eu conheci pessoas novas lá. Sim. E como coisa de Deus mesmo, ele vai direcionando para aquilo, para que de fato dê certo. Eu conheci pessoas que estudavam tanto no IFAL de Satuba como na Universidade Federal. Até então eu não sabia o que era a Universidade Federal. Tá? Eu não sabia. Na escola não falavam sobre isso. Não havia essa cultura da universidade. Falava muito superficialmente, era muito pouco. E eu era muito tímido. Sim. Buscava, de certa forma, eu recebia aquilo que me mostravam, tá? Certo. Não era algo que você ia necessariamente atrás, não. né? Porque de fato eu não sabia, né? A gente não tinha um norte. Falta de informação. Não tinha um norte, de fato. E quando eu terminei no IFAL de Satuba, esse curso durou um ano. Qual foi o curso que você Foi o fez curso lá? de técnico em agricultura, lá no IFAL. IFAL de Satuba em 2009. E aí, essas pessoas, alguns colegas meus lá, eu era residente lá em Satuba, passava a semana inteira residente lá na escola e vinha para casa só aos finais de semana, né? E a gente tinha essa oportunidade que de fato eu achei excelente. Na época eu achei muito bom porque a gente tinha tempo para estudar, né? Passava o dia todinho na escola, tem toda uma vida lá dentro e ia para casa só aos finais de semana. E quando, já que estamos falando de trajetória, quando eu terminei o curso em Satuba, automaticamente eu fiz o processo seletivo para entrar na UFAL e Na época já era um Enem ou ainda não era PSS? estava sendo implantado o Enem Não naquele Enem. ano, Não era o Enem mas ainda, ainda né? foi PSS. Foi PSS, Foi né? PSS. Pronto. E durante esse processo seletivo eram 4 dias de provas, corridos um atrás do Isso. outro. No terceiro dia, no quarto dia, perdão, o meu avô faleceu.
No dia seguinte eu ia redação. fazer a redação, no dia seguinte. Caramba. Aí eu disse, rapaz, será que eu vou? De fato eu fui visitar ele. E no dia seguinte eu querendo desistir, mas como eu falei, Deus coloca pessoas em sua vida. Uhum. E essas pessoas me estimularam a fazer a redação. Né? A segunda nota do segundo dia também não foi tão boa, eu queria desistir lá também, mas graças a Deus que essas pessoas existem, e eu mantenho contato e agradeço muito a essas pessoas mesmo. Você pode falar quem são, professores, Sim, família, hoje eu quem são tenho, essas pessoas? tenho muito amigo meu que é o que a gente mais conversa no dia a dia, que ele hoje é engenheiro da UFAL, que é chamado, o nome dele é Carlos Wilson. Ele é engenheiro na UFAL e a gente conversa muito sobre trajetórias, a gente falando sobre isso. Onde o Carlos, né? É. Ele mora onde? Ele mora em Maceió Maceió. atualmente. É um provável nome para um candidato. Já fiquei pensando. Para o próximo podcast. E novamente, como eu saí do IFAL de Satuba em 2009, em 2010 eu entrei na UFAL e surgiram oportunidades de emprego, assim, na época o meu curso era à noite e foram aparecendo oportunidades porque eu tinha que ganhar dinheiro de alguma forma, mas não poderia Deixar de estudar. né? deixar de estudar. E eu trabalhei no mercado lá no Periperi durante 6 anos, de 2012 até 2018. E durante esse tempo eu terminei a graduação. Por exemplo, eu comecei a graduação em 2010, em 2012 eu arrumei esse primeiro trabalho, carteira assinada. Sim. E aí fazia paralelo os dois ao mesmo tempo. Como eu falei, o objetivo era sempre esse. Tinha que ganhar dinheiro de alguma forma para a minha família, meus custos em casa. Mas não poderia de buscar um futuro melhor. melhor, né? Uhum. Isso era o que permitia de eu trabalhar de dia e estudar durante a noite. Era o que dava o gás para você fazer, né? Apesar do cansaço físico. Isso, era... Mas, Orlando, vamos lá. Menino nascido numa fazenda, Isso. pertencente a um povoado, pertencente A uma cidade que a é uma o interior cidade, de Alagoas. que é o interior de Alagoas. Isso, é isso. Ia de escola pública, Totalmente escola pública. A vida toda, não foi sem horroroso? informação, sem base, sem conteúdo denso de informação. Você disse que não sabia nem o que era o FAO, o que era a universidade. A quem você deve ou a quem você atribui Sim. você ter despertado. Assim, você já falou que Deus colocou pessoas na sua vida. Sim. Mas ao mesmo tempo você diz, e desde sempre, você quis trabalhar e via nos estudos a possibilidade de um futuro melhor. Crescimento, perfeito. Quando, onde, quem colocou isso no seu coração, quando você despertou para isso, como é que aconteceu A isso? quem você atribui, né? Primeira, tudo que acontece em minha vida, isso é sempre, eu gosto muito de agradecer, isso é coisa de Deus. Sim. Tá? Então, o primeiro sempre vai ser Ele. Em segundo, a minha família que me deu total apoio. Né? Não tinha, assim, não teve uma pessoa que me Uma pessoa direcionasse. específica. Foram a trajetória me mostrou uma direção, ia me mostrando uma direção. Eu não posso indicar uma pessoa em específico, mas assim, as circunstâncias do momento que indicavam aquilo. As oportunidades que surgiram. Exato. Né? Durante a Exato. jornada. E a minha família, depois de Deus, foi meu irmão principalmente, me deu muito, muito apoio, principalmente naquela época difícil que a gente precisava de algum dinheiro e não tinha, ele trabalhava e me ajudou demais. Então hoje você chegou, passou por tudo isso,
passou pelo processo de se formar na escola pública, Sim. de entrar na universidade pública, de terminar um curso de matemática que a gente sabe que não não é é para fácil, todo mundo, fácil, não é fácil terminar um curso de Não, curso matemática. fácil não. Terminou uma licenciatura em matemática, hoje está terminando um mestrado, passou em 2 concursos consecutivos na rede estadual de ensino, Professor efetivo. professor efetivo e hoje é coordenador da escola onde ele foi formado. A pergunta que eu quero fazer para você, Orlando, é: o que é que você pensa, ou o que é que você visualiza para você nos próximos 5 anos da sua vida? Continuar ajudando pessoas, mostrar um caminho, assim, um possível caminho para eles, De crescimento, né? de crescimento tanto pessoal como em dinheiro, tá? Que dinheiro é muito bom. Importante. Bom e importante. Falou o professor Francisco da hora. Hoje ele Dinheiro é sabe muito a importância do dinheiro. E pros próximos 5 anos eu vejo assim, de eu ajudar o máximo de pessoas ajudar pessoas que são de escola pública, né? Porque Sim. um exemplo, me vejo como exemplo de escola pública, um exemplo de que de fato a escola pública ela sim, é um agente claro, transformador, certeza, Ela vai gerar frutos. certeza. Apesar dos Do pesares, mesmo jeito da escola Vai. E particular, você tem total autoridade para falar sobre isso, porque você é uma pessoa que viveu fruto dela, e exato. vive a escola desde o pública. fundamental Isso. até a faculdade, Até a né? faculdade. Universidade. Contribuiu para a formação pessoal e agora pessoal e profissional, né? Certo. Porque ele trabalha com isso. Agora, o Orlando, a gente tem uma pegada também no nosso podcast, e é um lema do podcast, e é: O nosso lema é falar sobre aquilo que a escola não ensina. e em você, além da sua trajetória, da sua história, de tudo que a gente já falou aqui, o admiramos também por ser um professor que a gente considera um professor fora da caixa. Um Isso. professor que traz um conteúdo que é difícil agradar os alunos, Matemática, exatas, né? né? Matemática, mas a gente vê a maestria que você tem os alunos em suas mãos, a amizade que você cria com eles, qual a importância, como é que você, qual o seu método de trabalho para você ser tão querido pelos alunos, para os alunos gostarem da aula de matemática. A casa costuma dizer que os alunos não gostam da física, gostam da professora Carla de Física. Eu acho que a gente vê um pouquinho isso em E você, você também. no carinho dos alunos e por você. A matemática não presta, tá? Matemática é algo Isso é boato, tá, galera? horrível. Absurdo total, absurdo Até hoje total. usa matemática. Calma, de vez em quando. Mas Aí fica esculhambando. como é que você atribui a sua metodologia? Como é que você trabalha para esses alunos É ao para seu trazer lado? os alunos para você. Que a ideia, antes da gente falar em matemática, a gente trabalha com pessoas, né? Isso. Perfeito. Então, assim, se a gente chegar, por exemplo, chegar numa sala de aula e começar a falar só matemática, só conteúdo, também na minha opinião, não funciona muito, né? Você tem que, de fato, como você falou, Felipe, trazer as pessoas para a sua aula. Isso. Isso é uma relação que vai além de saber matemática. Uma relação que, quando a gente está na sala de aula, você tem que saber lidar com pessoas. Então é uma conversa, é um bom bate-papo. E falar de conteúdos é consequência dessa boa relação entre professor e aluno. Né? Isso, perfeito. Exatamente. O conteúdo vem depois, né? Sim, sim. Primeiramente a relação com a pessoa. Perfeito. E isso ajuda muito quando a gente vai falar de matemática. Isso dá para mostrar que a matemática não é um bicho de 7 cabeças, tá? Que dá para falar dá para quebrar esse paradigma Isso. de que de fato matemática é um bicho de 7 cabeças. Não é, tá? Nós podemos fazer ela se tornar simples. Interessante. né? E eu costumo falar de que para os meus alunos que eles procuram a coisa falar mais fácil possível, Mais não que mais simplificada, né? mas com um significado maior, né? Isso eu acho que é bem
tranquilo quando você se fala em matemática, que para a maioria é uma disciplina que é um bicho de 7 cabeças. É por isso, Tentar falar na linguagem dele, né? por isso que eu procuro ensinar de forma mais clara possível, né, mano? Então isso ajuda muito. Show de bola. Baseado na sua trajetória, eu só tenho mais uma pergunta. Se o Felipe tiver, ele faz depois. Mas a minha pergunta é a seguinte: Orlando, você acredita em sorte? Acredita em Deus. A sorte é uma consequência. Perfeito. Eu vejo assim. Cortella, ele fala algo parecido com o que você falou. Cortella diz o seguinte, que a sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Exato. A oportunidade aparece, você está preparado para agarrar, beleza. Boa sorte. Ali, boa sorte. Então a sorte não é um evento aleatório, casual. Não, a oportunidade apareceu. Você tem a escolha de agarrar ou não. Se você se sente preparado para fazer, beleza. Então a sorte chegou a você. A minha Exatamente. última pergunta é: como foi pra você levar 2 pontinhos do Flamengo? Ele é São Paulino, tá, gente? Por isso essa pergunta é mais difícil. Pior que a matemática. Meu Deus do céu. O São Paulo não viu a cor da bola, Orlando. Na verdade, assim, pessoas falam mal do São Paulo por inveja, tá, galera? Isso é fato. Isso é fato porque é o único brasileiro que é tricampeão mundial. Né? Estamos aqui com um museu itinerante. Isso é consequência Museu isso é inerente. consequência da administração ruim do clube hoje, infelizmente. Vamos falar Mas de números, dá pra falar de números, Não, né? mas Compras mal feitas. Mas Ficou sem a paixão palavras. de ser São Paulino não é de agora não é por conta de um 2-0. Ah, tá certo. Tá, aqui vai mudar o time que eu torço. Você percebe que ele tá um pouco nervoso, né? Ele ficou mais nervoso quando a gente falou do São Paulo. Do que matemática da A gente trajetória percebe o dele. nível que tá o time dele. Mas foi só pra quebrar o gelo. É um Deixa eu São só fazer Paulino. mais uma coisinha. Eu disse que isso vai fazer uma pergunta, aí me veio outra que eu Tranquilo, quero acrescentar. tranquilo. Como a gente tá falando de encontrar o talento, se identificar com as oportunidades que vão surgindo na vida, e aconteceu comigo, aconteceu com o Felipe, aconteceu com você. A gente terminou o ensino médio, a gente não sabia qual caminho ia seguir. Geralmente é assim. Ficou totalmente desnorteado. Independente da vida, eu acho que isso acontece com a maioria das pessoas que terminam o ensino médio. Sim. Se você pudesse dar um conselho para uma pessoa que está terminando o 3º ano, que se sente perdido, que se sente desnorteado, sem saber o que fazer nos próximos anos da vida, qual conselho você daria? Persistam na educação, tá? Porque uma hora ou outra a oportunidade vai aparecer e de fato você tá ali persistindo, você vai estar preparado. Continue os Persiste estudos, na né? educação, persiste. Continuar os estudos. Persiste, porque como eu falei em alguma fase da minha vida, eu trabalhei e estudei ao mesmo tempo, tá? E de fato matemática não é um curso tão fácil, é um curso um pouco difícil para quem trabalha e estuda, Perfeito. tá? Mas a persistência, ela ao final você vai colher os Continue frutos. estudando, né? Mesmo Sim. que até o curso que você passe num curso técnico ou numa faculdade não seja o que você quer, Sim, ou até que você nem sabe que queira, isso. mas entrou, passou, vai cursar. Porque De alguma é como forma se as fosse- coisas vão se alinhar, né? isso é direcionamento. Você conhece pessoas novas, você Isso. conhece caminhos novos, diferentes. Isso aí. E as Tá? coisas vão E se alinhando, eu né? conheço pessoas que entraram em cursos que elas não queriam e que depois conseguiram o objetivo final, por exemplo, Foram guiadas guiadas. por novas chegando pessoas, também. novos caminhos, né? isso. Isso é importantíssimo. E persista na educação, Perfeito. independente do curso que você escolha. Tenha mais alguma pergunta? Não, na minha última eu fiz. Pronto, a Me minha respondeu. também. E Então, aí, espero que você tenha gostado. Agradecemos de verdade bate-papo descontraído. a sua presença. É um amigo nosso, é um colega de trabalho, é um irmão que a vida vai colocando em nossas vidas. Isso. E desfrutem. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, curtam.
Siga o Orlando na rede social. Verdade. Qual é o teu Instagram? Eu sou pouco blogueirinho, tá? Mas meu Instagram é @orlando.mate. Matemática até no jeito do Instagram, né? Esse ponto mate é... Acho que vocês sabem de que é, né? Na matemática. Na E, matemática. claro, no outro episódio a gente nem fez É isso, isso. mas como é que a gente encontra você nas redes sociais? Nas minhas redes sociais, Instagram, @Felipe Santos, com 2 Is e 2 S. Então é Felipe Santos. Santos. Eu vou melhorar, prometo a vocês. Melhora vou melhorar. em si, pelo Vou amor de melhorar, Deus. mas é Felipe Santos, o meu Instagram. E vocês me encontram no Instagram, simples, @prof. Carla Costa, Carla com C, tudo certinho, tudo junto, sem ponto, @prof. Carla Costa. E, se você quiser ver cortes dos episódios também no Instagram, você pode seguir o perfil Os Profs Podcast, @Os Profs Podcast. Valeu, galerinha. Até o próximo episódio. Tamo junto. Tchau!